E dinheiro, mano? Como que você vê dinheiro? O que que você aprendeu? O que que você torrou? O que que você teve que fazer pra você ganhar dinheiro muito novo? Cara, por um tempo eu achava que, tipo, quando eu ganhei dinheiro a primeira vez, que nem eu falei pra você, sei lá, eu tinha 18 anos, ganhava 30 conto. Caralho. Aí, tipo, pra mim, quando eu vi esse dinheiro, a primeira coisa que eu virei foi um baita de um gastão, né? Gaúcho Gastão. Gaúcho gastão. Cara, tipo assim, eu... Tudo em Vina. Sejam muito bem-vindos, esse é o Teste do Sofá. Eu sou o Renato Campeiro, isso aqui é mais do que um podcast, é uma prosa, como se a gente estivesse na sala da sua casa, até porque a minha casa é a sua casa. E os convidados... a sua casa é a minha casa. Na verdade, ela que paga a minha casa. Eu moro de aluguel para ela. Você tá bem, Rodrigo Faro, né? Minha casa é a sua casa. Hoje eu gostaria de apresentar os nossos convidados. A Camila não é convidada, ela já é um host do programa. E aqui temos Thales Guilherme. Thales Guilherme, eu não consigo te chamar de outra coisa. O nome dele é Guilherme, mas ele era um jovem conhecido meu que com 17 anos chamava Thales Gui. E hoje ele é apenas um irmão da igreja. Baterista. Baterista. Guilherme, da dupla Guilherme e Manuel. Seja muito bem-vindo, meu companheiro. Mel. Seja muito bem-vinda. Sua maravilhosa. Começando aqui, você gostaria de tomar um tereré? Muito obrigado. Bem lavadinho. Esse aqui ele já pede pra ter aquele ali, né? Pimentinha pro podcast. Vamos lá. Compadre, deixa eu começar com um assunto aqui. Comece. Eu te conheci, você tinha 17 anos de idade. Isso. E você com 18 anos, foi 18? Você já estourou uma música, né? Como compositor. Você teve uma carreira de compositor. A gente já vai chegar aqui. Mas você teve uma carreira de compositor, depois a sua transição para artista. E hoje você é um artista e empresário da própria carreira, né? Então, mas assim, pô, nessa época, como que você lidava? Tipo assim, porra, eu tenho 17 anos, com 18 anos eu comecei a ganhar grana na música porque é difícil pra caramba. Ganhar grana na música é difícil. Geralmente o cara é um operário da música que ganha 2.000 conto no mês ralado. E você, com 18 anos, você já tinha, tipo, a música mais tocada do Brasil, já apareceu no Fantástico. Como que foi viver essa parada? Já Como pedi você dinheiro sentiu? emprestado pra ele nessa época. Você já pediu? Cara, minha cabeça deu uma fritada, assim, na época, porque é muito jovem, tipo, a cabeça não tá preparada pra viver essas coisas ainda, né? E, tipo, da cidade onde eu vim, o meio artístico, ele é praticamente inexistente. Desse tamanho, né? Claro, tem vários artistas, amigos meus que eu admiro demais de lá, mas eles mesmos falam que, pô, lá é difícil por não ter mercado, não existir. Então eu não sabia... Pô, eu tava, às vezes... De que cidade que você é? Joinville, Santa Catarina. Lá não tem nada de artista. Santa Catarina não tem nada de arte. Que explodiu. A referência musical, Santa Catarina não tem muita cultura de música. O que vai ter de referência é mais regional, que é as bandinhas, né? O Tetstats, exatamente. E o gaúcho também, né? Tanto que quando eu era muito moleque, garotos, tradição era a minha religião. Então, pra mim, assim, pra eu conseguir assimilar tudo que estava acontecendo, deu uma fritada na cabeça, assim, sabe? Porque, que nem eu falei, pô, lá não tinha nenhum contato com nada do meio artístico, do nada eu tava no meio de todo mundo. Eu falo que quando eu cheguei em Goiânia, eu olhava assim, eu tava no Uber, assim, sei lá, eu olhava, parecia aquele... Acho que é do... Não lembro a série que é que o cara fica olhando assim, pra rua, tipo, felizão, maluco no pedaço. Maluco no pedaço. Fala igual Bolsonaro, igual isso, então, que você tá igualzinho o maluco no pedaço, entendeu? Então, tipo assim, eu ficava muito deslumbrado com aquilo, sabe? Pô, Goiânia, cara, eu tô em Goiânia, velho. Eu tô na capital do sertanejo, aí eu sentava num lugar, tinha um cara que escreveu uma música que foi mais tocada do ano, o outro que tal. Falava, cara, isso vai acontecer pra mim também. Em algum momento isso vai acontecer. Foi engraçado a minha chegada lá, porque é o seguinte, essa aqui é uma parte bem legal de contar, que eu já fui uma farsa. Você já foi uma farsa? Já fui uma farsa. Porque é o seguinte, eu trabalhava num estúdio em Joinville, mas eu só captava os trem e comecei a editar bem mal e porcamente. Assim. Então é por isso que hoje você mexe com este aqui, ó, taca. Exatamente. Você era produtor quando você era jovem? Praticamente, não, produtor não, é muito forte, mas eu captava, eu era um aprendiz, eu era aprendiz dos caras lá. O Adriano, que era dono do estúdio,
me ensinava os negócios do estúdio, porque ele tinha vários músicos que hoje gravam para os grandes artistas, tipo o Michael, o Marcinho, o violão, toca muito. Um monte de gente, é até injusto eu não falar todos, mas vários que a gente andava junto. E, pô, um tocava bateria pra caramba, outro tocava sanfona pra caramba, outro violão, tudo. E eu sabia compor. E, mas tipo, você já era compositor lá? Já era compositor lá. Eu vendia pros artistas da região. Você já vendia? Você era um sacana. Já vendia. Eu conseguia fazer uma renda legal já vendendo pros artistas da região. 15k por mês. Exatamente. Não, demais. Não, porque eu vendia música de, sei lá, R$800 em 992 vezes. Parcelas. Mas sobrevivia com isso. Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu fui parar no Big Joe's. O Vitor Marra me levou lá. E eu cheguei lá, o João... Como que você conheceu esse povo? Da onde? Como que internet, mano, fuçando. Você era aqueles caras que chamavam os outros? Totalmente. Que legal, totalmente. Véio. Eu era o que mais enchia o saco de todo mundo. De todo mundo. Eu mandava mensagem o dia inteiro. Oi, me dá uma oportunidade, escuta isso aqui que eu fiz e me fala se isso é bom e tal. E tudo bem. Que legal. Isso é legal pra caramba. E tipo, muitas vezes não respondia, mas tá tudo bem, eu entendo que hoje você consegue entender. Pô, o cara tem outras... O cara tá na correria gigantesca e tal. Mas muita gente, muitos compositores grandes me deram atenção e foram muito gentis comigo. Que legal. E aí eu conheci o Vitor Marra e a Amanda Valverde na minha primeira ida pra Goiânia, que eu fui passear só. Aí nessa, fiquei lá, tal, falei pro Vitor Marra, mas não sei se eu venho morar pra cá não. Passou um tempo, eu já tava enjoado, falei, cara, que Joinville eu não vou ter muito pra onde ir. Vou ter que ir pra Goiânia. Fui pra Goiânia, o Vitor Marra falou, cara, você tá aí, já tinha uns 3 dias que eu tava lá. E eu tinha alugado um dormitório no sofá, eu podia dormir no sofá lá, 400 conto no mês, e tinha, sei lá, mais R$400 pra eu comer. Você alugou um sofá, então. Aluguei praticamente um sofá, exatamente. E tinha aranha aí, meu guri. Nossa senhora, aranha, cara. Eu juro pra você, uma vez tinha uma aranha que ela passou na sala, eu falei, mano, eu vou pro quarto. O Maico tava viajando, eu falei, vou pro quarto. Cheguei no quarto, botei uma toalha, olhando assim pra não passar aranha. Eu juro por Deus, quando eu tô deitado aqui, eu olho pro lado, outra aranha, velho. Falei, não. Aranha na porta, daqui você não sai. Não, velho, foi tão uma loucura. Eu achei que ele ia falar o Homem-Aranha. Foi aí que ele virou Homem-Aranha. É verdade. Ele passou 6 anos sendo Homem-Aranha. Quando eu penso de não... Exato. O Miranha. O Miranha tava lá. Aí, beleza. Aí o Vitor Marra me levou no Big Joe's. E os caras já estavam, tipo, compondo direto e tal, mas não tinha acertado nada, assim, o Big Joe's, né? E aí eles faziam as próprias guias. E o João, que é irmão do Rafa Libe e tal, filho do Zé Henrique, ele queria voltar pra São Paulo. Ele falou, cara, e era ele que mixava as guias, porque o João manja pra caramba, né? Ele que mixava. Aí os caras falaram, mano, quem que nós vai botar agora pra mixar os trem? Eu falei, mentira, e hoje você me mostrou uma mix sua ali na minha própria JBL. Já não é das melhores. Hoje em dia, você imagina naquela época. Você já tem 12 anos de carreira. Falei, os caras falaram, mas você sabe editar? Eu falei, editar é o que eu sei, mixar. Eu sou profissional. Falei, cara, eu não sabia nada. Eu abri aquele MacBook, cara. Aí beleza, eu mixava, tipo, tudo na, sei lá, compressor, volume. Eu botava volume. E os caras falaram, bom demais. Mano, os caras gostou, cara, você acredita? Uma vez reclamaram, só que não tava vindo volume. Era nisso que você era um farsante? Isso era uma farsa gigantesca. Nossa. Viado, você brocou muito nisso aí, muito, viado. não, essa aí foi minha acertada pra eu me manter nesse lugar. Caralho, vivendo e aprendendo, viado. Aí você foi corajoso, hein, e eu aprendi, tipo, nesse meio do caminho, tipo, aprendi a fazer uma coisa. E hoje você desaprendeu. Desaprendi, agora eu tô bem ruim. Mas, tipo, aprendi a fazer um sonzinho que passava, sabe? Caramba. Tipo, legal. Afinava as vozes, tudo, massa. E, tipo assim, pra eu fazer isso, o que eu fazia? Eu não queria perder as composições também. Então, durante o dia, das 14 até, sei lá, 8 horas da noite, eu compunha. Aí de noite eu mixava um pouco, acordava cedo, mixava mais um pouco. Cedo apanhava de chicotada. Não, era praticamente isso, mas porque eu queria mesmo. Tipo, cara, eu tava muito com sangue no olho, assim. Caramba. Eu falei, mano, vou acertar. E minha mãe me ligava, era engraçado também. Minha mãe me ligava, mais uma do farsante. Ela apertava, tá tudo bem aí? Eu falei, que? O Matheus Calma segurou 3 minha. Tá, não, o Gustavo Lima veio aqui na casa. Eu nunca tinha pisado lá. Nossa, só que pra minha mãe não ficar preocupada, né? Pô, tinha 17, 18 anos. A melhor forma de eu fazer ela ficar tranquila era falar que tá dando tudo certo. Ela falava, você não tá precisando de dinheiro? Eu falei, mãe, você tá precisando? Mano, não sei. Tinha um puto, mas vai.
Já que ela me trucou, eu vou trucar ela também, né? O Henrique nunca te emprestou um dinheiro? O Henrique Batista? Cara, o Henrique Batista... Cara, eu falo pra ele é doido. Doido. Mas ele foi um dos caras que mais me ajudou, assim, na minha carreira, assim. Porque, tipo assim, cara, o Henrique, se ele fosse comer uma coisa, você ia comer a mesma coisa que ele, independente se você tem dinheiro ou não. Ele era parceiro pra tudo, mano. Então foi uma fase muito legal, assim, a turma que... Inclusive, às vezes, quando eu voltei pra Goiânia, que eu fui morar com o Dudu, que eu tinha ido pra São Paulo, voltei pra Goiânia. Nossa, verdade. Eu sentia saudade da casa. Eu falava, mano, era muito massa, porque você descia meia-noite do quarto lá, tinha gente acordado lá, eu já montava no narguile, conversava. Já fazia uma. Caramba, velho. Eu não sabia que você era farsante. Eu era farsante. Quando o Thales passou no Fantástico, eu chamo ele de Thales, mas quando ele passou no Fantástico, eu tava na minha casa, lá em Maringá. A gente se conhecia antes de eu ir pra Maringá, casa? pessoalmente? Eu acho que a gente tinha se topado alguma vez, mas aí, quando a gente foi fazer o repertório das meninas, eu precisava fazer um repertório autoral delas, porque a gente não tinha grana pra... Essa música foi muito louca. Eu peguei e falei assim pro Thales, falei, ô, você tá em Londrina? Ele falou, tô em Londrina, que você morava, né? Onde era que você morava? Pô, você tava em Londrina, onde você tava? Você morou em Londrina aquela vez, né? Cara, eu você não tinha tava uma outra dupla. Você tinha Eu uma morei. dupla? Thales e Emanuel. Mas era em Londrina, era perto que você tava, eu lembro. Eu sou muito... Mandaguari que tu não morava, né? Não, era o Londrina ou o Goiânia. Não, você não tava em Goiânia, não, você tava aqui no Paraná, pô. Vamos descer aí. Tava aqui no Paraná. Então é Aí eu falei Londrina. assim, ô, vem pra cá. Eu liguei pro Thales, mandei mensagem pro Thales, falei assim, ô, vem pra cá, vamos compor pras meninas. Ele falou, bora. Topou na hora. Sangue nos olhos. Sim, e Não, foi. não, Aí eu falei, fica aqui, você ficou lá em casa, não foi? Que? Falei, fica aqui em casa, autora. Aí a gente conversou primeiro, daí você chegou lá em casa, a gente começou a conversar a tarde inteira, E ela me contou uma história manhã. maravilhosa, velho. E a gente começou a falar, e eu comecei a contar pra ele a nossa história em si e tal, e da onde que eu tinha entrado no meio da música, né? Como que eu cheguei na música. Eu fiz faculdade de veterinária, e aí quando eu fui fazer o meu TCC, meu professor falou pra mim assim, falou assim, você vai mudar pra Cabo Verde? Você tem que fazer residência, você tem que fazer, trabalhar numa multinacional e tudo mais, parará, sem dessa multinacional, depois você forma, é o CROIS. E aí eu falei pra ele, professor, eu queria e tal, mas meu pai tá querendo que eu vou trabalhar com ele lá, né? Aí ele falou pra mim assim, 4 cantos de cerca é pequeno demais pra você. Eu vou no almoço. E nós conversamos. Aí tá, daí depois eu contei pra ele que quando eu mudei pra cidade, depois pra mim ficou muito ruim, era muito difícil pra mim a me acostumar com a cidade em si, porque em casa, na fazenda, a gente viveu na fazenda a vida toda, né, eu e as meninas. Então, quando vinha uma amiga minha, sei lá, dormir lá em casa, a gente pegava o colchão, colocava na grama mesmo e ficava olhando as estrelas, assim, conversando e olhando as estrelas, né? E aí, tipo, eu morava do lado do cemitério, tipo, literalmente era muito do lado do cemitério. Lá em né? Maringá. Sim. Os vivos que me incomodavam, os mortos não. Os mortos tudo dormindinho. Tudo dormindo. Aí eu fiquei. E aí, Mas tipo pensa assim, uma vista pra a você sorte, tipo assim, eu falei pra ele assim, ó, aqui eu Privilegiado. consigo ainda ver alguma outra estrela, mas eu não consigo ver nada mais. Tipo assim, eu sinto falta desse Céu. desse céu lá da minha casa e tal. E ele aqui assim, ó, mais fundo na conversa, mano, na prova. Aí, depois eu contei pra ele que eu sofri bullying na escola. E aí, nesse lance do bullying, né, eu lembro que as meninas falavam assim, o povinho da roça chegou. Nossa, a tecnologia chegou na roça. Nossa, era cruel isso, tá? Aí elas desenharam eu com uma saia, eu jogava bola, desenharam uma saia e com o pintão no meio da perna. Passaram pra escola inteira. E agora a roça venceu. Isso. A roça, né? Não, e aí Roça aí eu agora a roça contando em pra mim. ele. Aí aconteceu um dia, uma delas, né, que era 3 contra 3, né? 3 ou 4, sei lá, não lembro. Aí eu lembro que eu tava sentada comendo uma coxinha. Você falava que eu derrubava a bezerra na unha. Você derrubava a bezerra Na unha. Aí Hoje em dia ela ficou orgulhosa de falar isso mesmo. derrubei. Derrubou. Aí, derrubei. Aí eu peguei e falei assim, aí eu tava sentada comendo, aí chegou uma menina e falou assim pra mim, me desculpa, tal, porque a mãe dela ameaçou ela, que ela ia arregaçar ela na escola, assim, não fiz desculpa. Aí ela chegou conversando comigo e tal, e falou assim e tal, só que eu fiquei tava meio griladona já, né? E aí eu engoli aquela coxinha e falei assim, mano, vocês ficam aí achando que as coisas pra vocês tudo é fácil. Eu falei assim, mano, vocês pagam o que eu ganho, o que eu tenho de graça em casa, mano. Vocês são muito otárias. Vocês acham que, tipo assim, vocês vão me afetando porque eu falar que sou da roça, mano, eu sou da roça com muito orgulho, filho. Se vocês não são, problema de vocês. Porque se a roça planta, né? Você dá de janta, né? Era assim que eu falava, né? E com 13 anos, 14 anos. Ó. Pau quebrando. Braba. Na escola.
E aí, eu contei pro Thales, tipo assim, o que você tá... como é que era? A frase que eu tinha falado, que nós colocamos na música. Tá. Tô tentando lembrar o começo dela, que aí eu vou... Não, tudo é destino. Até as coisas que aqui não... eu falei assim, que as coisas que... Aqui não tem preço. As coisas que eu não tinha preço em casa... Pra pagar. Você tá rolando pra pagar aqui, né? Eu falei, então, aí qual que é o melhor lugar? Qual que é o melhor lugar? Aqui ou lá onde eu moro? Essa foi a conversa. E eu contei isso pro Thales. E a gente juntou numa brincadeira. A gente tava eu, você, o William Daniel, o Alan. Não, o Alan não tava. Não, mas a gente fez toda a nossa... Rapaz. A gente fez o sorteio. Caiu eu, você, o Vieram William. na minha casa e me mafiaram. Eu, você, o William e quem mais? Eu, você, o William e o Gabriel Lorenzo. Ele mesmo. E aí a gente sentou e aí o Thales falou assim, pô, por que a gente não faz aquela história que você me contou de meio-dia? Você já era sacudido? Aí eu falei, nossa, top, vamos fazer, porque a gente tava fazendo repertório das meninas. E aí saiu a música De Onde Eu Venho. Põe aí pra tocar. De onde eu venho do Brasil. Eu achava que era essa letra. Até o jeito de andar. Essa foi uma história, tipo assim, foi acho que foi uma primeira música nossa. Foi? Junto, né? Nossa primeira música junto. E rolou pra caralho com as meninas, assim, porque... por ser a história delas mesmo, né? Tipo, história assim, minha, mas que trouxe um pouco do rolê delas e tal, do que era. Você sabe de onde que eu lembro de você? Da onde? De um kart que nós foi. Que eu saí do kart. Você Era sabe por que um- eu saí Não, do por kart? quê? Foi o seguinte. Foi o Gustavo, né? Do Fred Gustavo que armou isso aí, não foi? Foi demais. E ele era Isso, bom, não, né? Marcos Suíça, ele era muito bom. Eles eram profissional, né? Ele era bom. Sabe quem que era bom? O Segue o Macila. O Macila era bom no kart. Mas né? sim, lá, lá, lá. E aí? E eu sentei no kart. Cara, é impressionante tanto que eu sou ruim em qualquer esporte, qualquer coisa que não seja Que seja radical. radical. Cara, eu sentei no kart e eu pisei no cabo que acelera, sabe? Tem um cabo lá que leva pro acelerador. E eu pisei nele. E aí, meu amigo, eu tirava o pé do acelerador e o kart continuava acelerando. Não, peraí. E eu rodei na curva e, mano, eu freava, começava a vibrar. Você tudo. foi o primeiro a rodar naquela curva lá. Eu rodei feio, viado. Se pá, era eu passando atrás da hora que você rodou. Provavelmente, eu rodei, hein? E eu quase fui junto. Não, com e você. daí sabe o que era triste? Porque eu rodava, no tempo que eu rodava, passava o Gustavo. Eu falei, meu Deus, o Relâmpago Não ia Marquinhos. rodar. Relâmpago Marquinhos vinha numa pressão, viado. Ô, mano. Aí, cara, tem uma outra parada que eu lembro muito de você. Porque hoje você é um cara que eu considero que canta pra caralho. Obrigado. Mas olha aqui, ele canta pra caralho mesmo. Obrigado. Só que ele era ruim. Ó aqui, ó. Esse aqui é o famoso A Roça Venceu. Mano, de qual que foi essa? Eu lembro que você sempre ficava, você prestava atenção nos melismas na segunda. Eu lembro que uma vez nós fomos no Lifebox, você saía assim, você já viu o melisma de não sei o que? Daí você ficava tentando fazer assim, saindo do Lifebox, eu lembro disso, eu falava, Tinha uma caralho. época da minha vida que eu ficava citando Leonardo Gonçalves, porque eu achava bonito os melismas dele. Eu escutava o dia inteiro, eu sabia todos os melismas dele lá. E porque eu gostava mesmo. Porque, como eu disse, nesse ciclo que eu vivia lá em Joinville, eram só músicos, né? Aham. Então, o que eles escutavam eram essas paradas, umas paradas muito musical e tal. E eu comecei a admirar e gostar. Até hoje eu gosto muito, Aham. mas aprendi a diferenciar do que eu quero passar através da música, através do que eu canto, né? Mas o que foi primordial, assim, mano, pra você mudar de um mediano, porque você cantava afinado Sim. e um pouquinho sem segurança, mas sem expressão. O que passou, mano, pra você mudar? Tipo assim, mano, eu tô falando sério, é muito bom. Ele canta, tipo assim, principalmente pessoalmente, mano, é chocante. E eu lembro que foi de um tempinho, pouco tempo, assim, é porque você começou a gravar aquelas guias com o Coquito, eu já falei, eita porra, ele tá cantando Então. demais, você se soltou, sua tessitura vocal, você começou a cantar uns tons muito altos. Muito mais. Então, eu sempre fui segundeiro, Brabo. apaixonado por fazer segunda voz. Sempre fui. Então, nunca procurava evoluir como primeira voz. Porque eu falava, mano, você é segundeiro e tal. Vou cantar como segunda voz e é isso aí, eu gosto. E gosto até hoje. Até hoje, você vê.
Eu prefiro 1000 vezes cantar como segunda, às vezes em Mas não rolê, vai ter assim, do que... virar primeiro, então. Ele fala... Segunda é ele muito fala, mais rapaz, divertido eu vou ter que fazer. virar a primeira. Você gosta de coisa segunda só? E o que aconteceu? Eu comecei a gravar essas guias com o Coquito, porque eu não gravava muita voz em guia. Então eu não praticava. Você não gravava porque você não tinha segurança? Não confiava. Ah, legal. Não confiava, eu achava minha voz chata. O que você fez pra melhorar a sua segurança? A minha segurança, cara, o Coquito foi muito responsável por isso. Muito Legal. responsável, porque na época que a gente começou a compor junto, eu ia lá gravar a voz e ele confiava demais em mim, assim, confiava demais. Eu falei, cara, realmente eu sei fazer isso aqui. Eu devo saber fazer isso aqui. E aí, quando eu comecei a fazer, as pessoas começaram a ouvir. E aí começavam as pessoas a falar, caramba, velho, você tá cantando bem, tá muito massa, tá legal o Aí seu você timbre. começou a ficar confiante. Aí eu comecei a ficar mais confiante. Exato. Aí, e eu sempre, tipo assim, vida inteira, cara, eu sempre fiz sozinho. Fazia muito exercício, vocal. Você pegava e no tal. YouTube? É, no YouTube. Fazia muito exercício. Eu acho que isso foi ajudando a ter mais também alcance, né? E Mas você fazia mesmo, com constância? fazia assim? com constância. Fazia com Caralho, constância. você é determinado, né, Com viado? constância eu fazia, porque eu queria demais cantar mais alto. Era um sonho eu cantar alto, porque eu não... Cara, eu andava com o Normani. O Normani, um berreiro que... Que Deus a livre. Não tem nada que ele não alcança. Aí eu ia na casa do Jefferson Moraes. Bem- Meu Deus do céu! Aí eu falava, cara, eu quero cantar igual eles, eu quero também alcançar. Não preciso nem ficar bonito eu cantando assim, eu só queria alcançar, só pra falar, eu alcanço. Sei lá, era uma vontade que eu tinha. Daí eu comecei a estudar pra caramba. Eu sei dessa sua vontade. Eu E sei aí, demais. cara, eu comecei Foi que nem quando você aprende a tocar violão, sabe? Você já sabe a teoria, mas você ainda não consegue desenvolver tocando num dia do nada. Simplesmente você fala, ih, é isso aqui? Então E eu sei toma. tocar. E a mesma coisa aconteceu na voz. Parece que vira uma chave que eu falei, ah, é isso aqui. E aí você vai ficando cada vez mais confiante, cada vez mais confiante. E aí depois desse processo ainda, minha voz ainda não tinha um corpo, um timbre. A timbragem, A timbragem. E aí isso, cara, foi natural. Isso foi quanto mais eu canto. Inclusive, eu tava ouvindo agora essa semana a primeira música que a gente gravou como Guilherme Manuel. E agora, as músicas Mudou o tanto muito. que a minha voz mudou. É absurdo. Caramba. Absurdo. Tipo assim, tá mais rouco, tá mais... É mais cansado, cigarro, sabe? né? É, só pode, né? Ô, mano, você fala os negócios, você imita um monte de gente, você imita um monte de gente cantando, você imita um monte de gente falando. Você acha que isso ajuda você a cantar? Por você achar registro diferente? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a imitação, ela é uma emissão também. Você tem que emitir aquele som daquela forma que a pessoa faz. Então você tem que prestar atenção nos trejeitos da pessoa e aí você vai fazer igual. Eu acho que tem a ver com a habilidade que foi desenvolvendo de cantar também. Eu entender e perceber, aquela pessoa ela fala meio assim. Então é aqui o lugar que eu tenho que fazer, entendeu? E eu pego mais fácil ainda se alguém já imita a pessoa. Aí porque já é. a hora que você olha imitando, fica muito mais fácil, né, Muito mano? mais fácil. Porque quando você vai desvendar uma pessoa é mais difícil. É mais difícil, Você é verdade. desvendar uma pessoa é muito difícil, porque, cara, você tem que prestar muita atenção nela. E você já percebeu uma parada? Velho, eu tava percebendo um negócio do Barreto, que é impossível você ter 50 minutinhos de conversa com ele não e imitar. sem sair sem imitar ele. É Isso, impossível. porque, mano, quanto mais imitável você é, mais tendência É você a maravilhoso. estourar. Por exemplo, essa daqui, eu só sei. Eu tô falando, eu gravei o meu... Aí, O melhor é que eu vou olhando no Instagram dos meus amigos, tá escrito assim, fero. Que fero? É o seu comentário já. Fero do fero. fera do fera. Então, Fero? Mas o fero... mas ela não tem expressão, ela é É que zero eu coloquei expressão. botox Ela, agora. ela é assim, né? Depois do- Mano do céu, cara. Agora eu fiz botox pra Aí, fazer esse. Esse é o outro lá, ela tava Ó. aqui, ó. Ó, Nem mexe. Ai, como é bom você Cara, eu fiz um vídeo ali Gente, sobre E sabe o que como que ter carisma. Uhum. O vídeo chama Carisma de o pior- Artista. O pior... E eu falei, mano, eu tenho a personificação do Em carisma casa. morando comigo. E eu descobri que eu sou introvertido. Que tudo que eu faço pra ser extrovertido é treinando pra eu não ser introvertido. Uhum. E eu fui revivendo, fazendo um filme da minha vida. E eu percebi que eu
tudo que eu chamava atenção, todas as paradas, era pra eu não ser introvertido, cara. As piadas, as graças, tudo. E hoje eu vejo a Camila, eu fico falando, caralho, mano. Ela é um desperdício na humanidade, ela não tá estourada porque... É porque vocês não sabem, né? Porque nos bastidores Fala aí. fica esse aqui, né? Não pode pensar. Meu Deus. Quando começa, né? Meu amor. O quê? O quê? Começa o quê? Falar, né? Igual a gente fala. Ah, não, né? Eu sou- Não, a gente fica insuportável. A gente fica insuportável nos lugares que ninguém aguenta nós. Ninguém porque aguenta. Querido. Tem que sortar. Cara, eu tava falando pra vocês hoje. Falei, eu tenho... Se eu tiver um dia que eu quero Arrebentar a boca da botija. arrebentar e, meu Deus do céu, eu faço todo mundo entrar na... Cara, teve um dia... Nossa, quando ele tá Manu que insuportável, ele fala. fica tudo fica insuportável. Manu que fala, nós tava em Punta, e aí tinha alugado uma casa lá, a Ana tava de férias e tal. E, cara, eu cheguei lá, tipo, umas 11 e pouco, a gente tinha feito foto aqui em Londrina e voltou pra lá. Eu falei pro Manu, o Manu falou, vou lá pra festa lá. Falei, velho, tô preguiça, hein, cara. Chegar lá, vou ter que socializar e tal. Do nada, eu falei, eu vou. Eu cheguei lá, eu parecia o bobo da corte da festa. O mais animado. O A mais... franja suada que você tava, Exato, parecia que e tinha o olho tomado uma bala. esbugalado. Você Exato. nessa skin, você fica bom demais. O Thales Gui, do nada, parece que ele tomou uma bala e ele vai a 200... Ele no dia do DVD da Ana, eu olhava e falei, o Thales tomou uma bala pra cantar. Viado, a franjinha suada. Escuta aí, o barulho! E ele tava tão feliz, mas tão feliz que ele não cabia dentro dele. Ele pulava assim. E eu falei, eita, pô, vai explodir o Thales, viado. Ô, mano, mudando de pau pra erva de tereré, eu lembro que quando a gente foi fazer uma audição da Marília Mendonça, a gente ficou conversando muito, era uma época que você tava mausaço. Mausaço, e eu lembro que a gente conversou, tipo assim, Muito tempo. umas 3 horas batidona, assim. O que é essa dor, essa depressão, essas crises de pânico que você trouxe, que aconteceu com você, te trouxeram de benefícios hoje? Benefícios hoje? É. Cara, deixa eu pensar, porque assim, eu acho que essa crise de pânico, tudo veio de uma quantidade de excessos, né? Porque, por exemplo, com 12 anos eu já trabalhava com música. E aquilo já era o meu sonho definido. Eu não ia viver de outra coisa a não ser música. Eu trabalhei 3 meses em uma empresa como menor aprendiz e eu cheguei pra minha mãe e pro meu chefe. Falei, cara... Era o que você fazia como menor Rapaz, aprendiz? eu arrumava um estoque lá. Arrumava estoque. E eu era tão preguiçoso, cara. Eu era vagabundo. Eu fiz amizade com todo mundo na empresa. Todo mundo na empresa. Os outros menor aprendiz, os caras brigavam com eles. Eu tava lá no corredorzão, que de boa, os caras não brigavam comigo. Porque você E era aí- muito menor aprendiz. Eu vou revelar isso agora. Se os caras verem, eles vão descobrir. Por que deu falha no estoque. Porque eu tinha que anotar quantas peças tinha. Mas você já parou pra contar uma caixa gigante de aqueles negócios que vai no retrovisor? Como é que é? No retrovisor não, no para-brisas. Limpador de vidro. Paleta. Isso. Rapaz, tinha uma caixa gigante. Sabe o que eu fazia, mano? Botava a mão assim, aqui deve ter uns 200. Anotava 200, eu juro pra Não você. tem vergonha. Cara, dava tudo errado de certo no estoque. Só que eu não fiquei depois pra ver o fundo. 3 meses. 3 meses, mas só que 2 era curso. Profissionalizante. Profissionalizante. Você era o menor e aprendiz. Administração, alguma coisa assim. Mas, cara, foi muito legal, porque eu fiz muita amizade lá na empresa e, tipo, eu vi que, eu consigo me socializar com as pessoas e tal. E aí, só que daí eu falar, pô, eu toco um baile é R$150, que eu tocava com meu primo baile. Você tocou bastante tempo baile? Toquei, mas não era baile com banda. Era eu e meu primo com um tecladinho. Meu primo tocava. Você soltava o gogó. E eu soltava o gogó. E a dancinha aqui, né? Um passinho pra Opa, lá, pra cá. passinho do Romano. Aham. E aí, tá, continuando. Então, desde esse tempo, cara, eu era muito focado na minha carreira. Eu falava, cara, eu quero. Eu era chatíssimo, cara. Eu enchia o saco de todo mundo. Todo mundo que você imaginar. Que me pudesse, tipo assim, que tivesse envolvimento com a música. Eu queria estar perto. Cara, você não precisa me proporcionar, deixa eu estar perto pra aprender com você. E aí, então você imagina, desde os 12 até os 19 que eu comecei a ter as crises, minha vida era toda dedicada nisso. Toda dedicada nisso. Então eu fiquei longe da família muitas vezes, deixei de ver muita coisa da minha família, tipo,
por estar distante, por estar focado no meu trabalho, no que eu queria pra mim. E aí, quando eu fiz 19 anos, eu tinha gravado o DVD do Thales e Léo em Goiânia, peguei um voo pra Joinville. No primeiro voo pra Campinas. Para Campo Grande, no primeiro voo para Campo Grande. No primeiro voo pra Campinas, eu já comecei a passar mal. E eu pensei que era infarto. Normal. Fulminante. Pensei que era infarto, porque, cara, eu tava passando muito mal. A ponto da aeromoça falar se tivesse um médico e tal. E tinha um médico. Ele me atendeu, tal. No final ele falou bem assim, nunca conta pra ninguém que você foi atendido por um ginecologista. Ele falou, cara, como assim, né? Em que sentido de ser um ginecologista, né? Mas beleza, ele me deu um Dramin lá, eu dormi, capotei. Cheguei em Joinville e falei, não, agora eu tô zero, acabou. Rapaz, de noite comecei a passar mal, enfim. E aí foi uma sequência, eu não queria mais andar de avião, eu não queria mais sair da casa da minha mãe, eu passei uma semana dormindo no sofá, porque eu não queria sair daquele lugar, ficar olhando a TV e pronto, sem falar com ninguém. E depois disso, eu fui procurar um médico e tal, comecei a me tratar, e foi muito louco. O primeiro dia que o remédio fez o efeito em mim, porque era uma coisa que eu fazia muitos anos, pô, eu jovem, com 19 anos, muitos anos não sentia. Eu tava no Uber, assim, ó, ia fazer uma semana que eu tava tomando remédio. Eu olhei pra uma árvore, assim, falei, cara, como é bom tá vivo, tipo, do nada, cara, tipo, parece que bateu em mim, assim, cara, que delícia, eu tô vendo, eu liguei pra minha mãe, eu chorava de felicidade, eu falava, mãe, eu tô feliz de verdade, eu tô muito alegre e tal, cara. Eu chorava muito, de tão feliz que eu tava. E aí parei de sentir todos os sintomas de ansiedade e tal, por um tempo. O remédio, ele ajuda, que nem no caso que eu tava, ajudou muito, porque ele diminuiu. Comecei a cuidar também com psicólogo e tal, não cuidei da forma correta depois, e acabou voltando. Mas depois que voltou, já não era a mesma coisa. Os sintomas eram outros e aqueles sintomas físicos já não eram mais tão fortes, sabe? Eles não eram cada vez mais psicológicos daí, né? Você conhecia já, né? Eu já conhecia. Então, pra mim, uma acelerada no coração não me assustava mais. Tipo, tô com ansiedade. Beleza, essa ansiedade. Vou sentar aqui, respirar, vou parar. Mas só que daí a mente começou a pegar, sabe? Muito cobranças, comparação, enfim, um monte de coisa. E disso me fez buscar a evolução, sabe? Eu acho que o melhor de tudo isso, que não desejo pra ninguém ter que passar por isso, porque é horrível, mas de tudo a gente tem que tirar o lado bom, né? A evolução que eu busquei depois daquilo foi incrível, tipo, entender de quem eu era. Teve uma época que eu queria virar psicólogo. Falei, cara, que massa, velho! Você entender como funciona a mente do ser humano. Imagina. Não, imagina, ia acabar com meus pacientes. O quê? Meu Deus! É o seguinte, hoje o Bolsonaro... E aí, Você cara, quer ser atendido eu fiquei por quê? apaixonado por isso. Eu falava, cara, que loucura o quanto que essa... Porque eu tinha uns sintomas, tipo assim, eu era muito doido com as coisas, tipo... Eu falava, mano, isso aqui é infarto, não é ansiedade. Infarto, Google. Dor na perna. No outro dia eu... Ai, que dor na perna. Aí, quando eu comecei a entender, falei, cara, olha o tanto que isso aqui é forte. É forte demais. Para os dois lados. Tanto para mim, como ela me ajudou em muitas coisas, a vencer muitas coisas, tanto que me ajudou a me destruir também em algum momento. Falei, cara, se eu souber utilizar isso aqui, ela vai me levar onde eu quiser. Onde eu quiser, só que eu não tô conseguindo controlar ela ainda. E aí eu comecei a estudar, a gente conversava muito disso. Aí parece que um vai achando o outro, né? Quem passa por isso vai se encontrando, vai conversando. E hoje, cara, tipo assim, com as experiências que eu tive, né, sobre isso, tipo, muitos amigos meus conversam comigo também, eu consigo ajudar por entender do sentimento da pessoa, sabe? Não é entender da doença, é entender do sentimento que a pessoa tá tendo naquele momento. Porque você já teve. Eu já tive, e eu sei exatamente o que a pessoa tá passando. Isso é sabe? melhor que um livro. Muito. Muito melhor que eu indicar um livro pro cara, eu falar, cara, eu passei por isso aqui. Sabe uma coisa que nós três já passamos por isso, né? De formas diferentes, mas praticamente com os mesmos sintomas, quase, né? Mas você imagina assim, um médico, psiquiatra, que seja, ou um psicólogo, já tivesse passado por isso e atendesse as muda o pessoas. mundo. Mudou o mundo. Porque a maioria das pessoas, elas não entendem isso. Tá na beira vamos lá. Porque quer chamar atenção. Mano, a pessoa que ela tá na beira disso, ela não aguenta mais de dor. Vida. Eu cheguei aí. Eu também. É horrível, tipo assim, é um lugar... E engraçado, tipo, o seu deu crise de pânico já no primeiro, o meu veio com dor. Meu corpo ele me avisou, eu sofria dor de apêndice. Nossa. Era tipo assim,
me reviraram. Fui médico, a gente foi no Tudo os ginecologista. exames. Não, o cara queria me abrir. Falou assim, não, vou abrir, tem alguma coisa nas tripas dessa menina. Certeza que tem algum trem. Deu nó nas tripas. Não, e fazer tomografia. Aí sabe o que foi o pior? Eu sentia dor, não aparecia nada nos exames. E você sabe qual foi o diagnóstico do médico com a minha mãe? Bosta seca. E ela falou assim, na sua cara, bosta seca. Eu falei assim, tô com dor. Eu fiquei 2 dias internado. Só que eu fiquei, tipo assim, de cama, eu fiquei 2 semanas. Eu não aguentava mais tomar vidros de dipirona e Buscopan e tal, porque eu não aguentava, não tinha E posição. fazia efeito o dipirona? Não tinha posição que eu conseguisse passar dor. Era uma dor. As coisas emocional nela sempre vem dor física. Dor. Se Parece ela que ela passar me um judia. negócio aqui com você, de repente você faz ela sentir alguma emoção de raiva, alguma coisa desse tipo. Eu vomito. Ela fica acuada no sofá ali 2 semanas. Não, E daí ela me começa a acaba. vomitar, ela Me começa a ter dor de cabeça, dor de barriga. Eu acho que o sintoma dela vem no corpo, o que cara. eu parei, o que eu entendi, O tipo, meu depois, emocionalzaço. o que o eu meu entendi, também. tipo, depois que eu passei pela depressão, foi que todas as emoções, quando elas vêm, que tipo assim, me afeta, parece que ela vem socando. Só que, tipo assim, eu entendo o que ela é. Porque depois que você conhece o bom, você, quando vem o ruim, você fala assim, meu... Aí você baqueia. Aí eu fico ruim mesmo. Assim. De cair cabelo, vomito, tipo assim, passo muito mal. Para de ir pra Até- capoeira. Largou a mão, faz 2 semanas que ela não vai na capoeira. Pois minha. é. Aí eu fico até entender, tipo assim, eu preciso ficar em silêncio. Eu não consigo, tipo, reagir, mas eu preciso entender o que tá acontecendo, até entender o sentido e da onde que tá vindo esse problema e por que ele tá se repetindo pra mim, pra eu conseguir arrumar ele. E é mais difícil, assim, né? Meu Porque Deus, cara, você mas tá assim... com a dor na apêndice. Aí você fala, mano, Eu não conseguia treinar. sabe o que é? Um amigo meu que me xingou e eu fiquei chateado. Não, mas ela vem pra mim, ela fala, amor, dor nas costas é o quê? Não é verdade? Amor, dor no joelho é o quê? Tô com um negócio aqui, dor no pé é o quê? Ô, você quer ver? Eu juro, se eu tiver medo, o meu joelho começa a doer. Opa. Credo. É bizarro. É bizarro. Falei pro Renato esses dias, tô com uma dor no pé. Alguma coisa tá errada em mim. Sem firmeza Mano, no caminho, pô. É Medo bizarro. de Aí eu de começo, seguir. tipo assim, beleza, o que tá acontecendo? Aí eu começo a olhar pra mim. Mas todas as vezes ela vem assim, ó, acorda, filha. E só que ela vem em dor física pra mim. Dor de cabeça? Quer ver se eu tô estressada, virada um Nossa. saci? Aí era aquela... Dor de cabeça. Começa a que, passar tipo assim, raiva, já começa falo, a vomitar. meu Deus. Nossa. É batata. Ela começa a passar uns Fico ruim. três assim, daí ela começa a falar, ai, comi não sei o que. Não. Daí ela fica uns 5 dias, Ruim. qualquer coisa que ela come. Passando mal. Pô, mas eu vivi a vida inteira com gastrite, mano. Eu só fui... Quando eu entendi, quando eu parei de me vitimizar, eu parei de ter gastrite. Ei. Que doideira isso, cara. Hoje você não toma nada de remédio ou você toma? Eu tô, inclusive, finalizando, porque assim, hoje eu já fico, tipo, às vezes dias sem tomar. Porque já não faz mais parte. Porque parece que hoje eu trato de uma forma diferente o que eu... quando a depressão vem, por exemplo, né? Hoje eu consigo lidar de uma forma sem um remédio. Porque o remédio, na verdade, eu tô só escondendo, né? Tipo, pra Cara. mim, é. Então, tipo, eu só não parei ainda 100%, porque, pô, é um remédio forte, né? Você vai parar de tomar ele 100%, você vai ter vários efeitos colaterais. Eu Então é tomei melhor por 6 anos. Você nunca parou de tomar? Eu tomei por 6 anos remédio. Eu parei por 2 Vamos fazer um anos. intensivão? Bora. Vamos fazer um intensivão aí, porque... Junto, vamos... Aperta aqui minha mão. Pra você parar de tomar esse Demais. remédio, você vai ter a melhor fase da sua vida. Demais. Bora. De verdade. Bora. De verdade. Já tá no meu... Inclusive agora, porque eu vou no médico já pra finalizar isso aí. Porque eu já... Fazia um tempo já falava, cara, por que eu tô tomando isso aqui ainda? Tipo, eu já achei outras soluções pra isso, entendeu? Claro. Ele me ajudou muito. Se você não tivesse tido isso, se você não tivesse passado por esses momentos ruins, se você não tivesse passado por esses traumas, você teria procurado essas coisas? Acho que não. Mas sabe que esse lance do remédio... Acho que não, porque minha cabeça era muito fechada pra essas coisas. Esse lance do remédio... Às vezes a dor, ela precisa vir pra gente melhorar, né? Esse lance do remédio é... As pessoas, às vezes, elas têm medo de tomar o remédio, né? Da depressão e tal, da ansiedade.
Mas assim, o médico não... Muitos médicos, não estou falando geral, né? Mas muitos médicos não contam que não é só o remédio. Porque o remédio é mais caro que você sente. Exato. Eu fiquei, Ele tipo, remedia, totalmente... né? Não Eu cura. fiquei totalmente, tipo assim... Eu fico Tardada. apático. Eu não dou conta de Tardada. chorar, Não, sabia? tipo assim, é como se eu tivesse... Eu esqueci minha não memória. choro minha mais. memória, uma bosta. Uma bosta. Eu tomei remédio por 6 anos. Só que, tipo assim, imagina... Por isso que eu tava falando antes, imagina se um médico, por exemplo, que passasse isso, né? Passasse o remédio. Porque você precisa de algo para te ajudar, pelo menos nesse momento. Mas se ele te passa, além disso, por exemplo, um negócio para você despertar sua consciência, para você buscar as coisas para você melhorar. Isso vai fazer você sair da depressão, Com não certeza. só o remédio. O remédio não vai tirar da depressão. não te Quem cura. vai tirar da depressão vai É ser você você mesmo. Não tem o que você fazer. Um remédio você não mas pode parar de ela tomar ficou nunca se você depressivo. for depender Se dele. você for depender dele. E Aí é o a gente- seguinte, ele vai aumentando, vai causando uma Óbvio. dependência. Porque, que nem... Chega uma hora que ele não faz mais o efeito que Não. ele fazia. Isso é normal. Eu tive que trocar, por isso que eu parei de beber, eu bebia, né? Eu parei de beber porque eu tive a troca do remédio, porque não tava mais dando, tipo assim, eu tava tendo crise, eu podia estar treinando, eu podia estar me cuidando, não interessa. Eu tava tendo muita crise. Aí eu troquei o remédio, aí eu não conseguia dormir, tipo assim, eu não dormia. Aí eu comecei a tomar, eu tomei Rivotril, na época, só que não fazia eu dormir também. Aí o médico falou, Jesus. Aí ele me deu um associado com ele pra eu conseguir dormir. Aí eu conseguia dormir, mas senão não A conseguia Camila, dormir. Eu ficava uns passando 2 zumbi. anos da gente junto, ela passou tomando... Ela chegava a ficar com medo de não ter o remédio dela pra dormir. Nossa. Mas é porque nessa Nossa, isso fase, aí é uma coisa que eu, graças a Deus, nunca afetou meu sono, cara. nessa fase, quando a gente Porque o tava sono junto, é- foi quando eu comecei a sair da depressão mesmo. Uhum. Mas bem saída. Antes de te conhecer, né? Foi um ano antes, eu comecei o processo de cura pra mim. Mas assim, 2 anos e meio. Assim. não julgo quem procura, porque eu acho que às vezes tem situações, porque assim, cara, também esse rolê de você se conhecer, ele leva um tempo. E às vezes você A vida inteira. se você se dá um tempo, se você tá muito mal, porque a pessoa só procura ajuda nesse nível quando ela tá muito mal. É lógico. Ela tá muito lógico. mal, porque antes ela tenta outras situações, ela vai no psicólogo, só que ela vai meio não dando moral, sabe? Vai, Sim. vou ali, ai Nossa, a meu Deus do terapia céu. me ajudou muito. Né? Terapia é maravilhoso. Sim. Você acha que isso é um maravilhoso. chamado de Deus? O que você fala? Porque assim, ó, eu sei que pra gente ficar mal, a gente tem que estar tratando a vida de uma forma completamente devastadora. Você é completamente egocêntrico, egoísta, você se trata mal. Pra você chegar nesse fundo do poço, você primeiro é seu pior inimigo. Você se critica, você se olha no espelho e você só vê seus defeitos. Você se julga, automaticamente julga todas as pessoas. Você se cobra, você praticamente se bate, cara. Só que isso mentalmente. Uma automutilação. Uma automutilação. Para você chegar nesse nível, por exemplo, eu estudei tudo isso, eu vivi todo esse processo e a coisa que eu mais estudo, você para chegar nesse nível, você tá completamente doente emocionalmente. Completamente. E aí assim, poxa, você lá, eu falo isso que é como um chamado de Deus, você tá doendo tanto, me chama aqui. Me chama aqui, porque daí você começa a se conhecer e a mudança vai de você falar assim, poxa, você é um pouquinho de mim, vou tirar preocupação de mim, vou voltar, eu vou servir os outros, eu vou começar a me tratar bem, vou aceitar as minhas dores, os meus defeitos, vou aceitar os outros. Então, o que é você com Deus? Você acredita em Deus? Eu acredito muito em Deus, e meu relacionamento com Deus, ele teve várias fases, assim. Teve a fase de que eu não entendia quem era Deus, mas eu entendia que eu tinha que servir a Ele. Que era quando eu tinha realmente ali meus 18, meus 17 anos. Cara, Deus era tudo, em primeiro lugar em tudo na minha vida. Mas eu não sabia nada sobre Ele. Nada. Eu nunca tinha lido a Bíblia direito. Sei lá, beleza, eu fiz comunhão, fiz crisma, eu fui criado no catolicismo. Mas só que eu nunca prestei atenção, sabe? A culpa não é de quem estava me ensinando, a culpa não é da minha mãe, do meu pai. Não, inclusive, muito pelo contrário, eles sempre fizeram questão de que eu soubesse e que tivesse infiltrado nisso. Mas eu não fazia questão. Porque pra mim era só, vou rezar pra Deus.
aquela reza automática, Pai Nosso que estás nos céus, sem sentimento algum, sem conversa nenhuma com Deus. Porém, mesmo assim, a minha fé era muito grande. Eu sempre tive muita fé. Eu falava, cara, eu tenho Deus. Tá tudo caindo aos pedaços. Eu tô aqui, firmão. Eu perdi um pouco até no caminho, que eu era muito firme nas coisas. Tipo, o pau tá quebrando. E eu aqui, ó. Pai, vou contar piada pra um amigo meu aqui, tá tudo certo. Então, hoje o meu relacionamento com Deus, ele é muito mais profundo por eu entender mais de quem é Ele, do porquê de eu existir, sabe? Hoje eu entendo muito mais e é um grão de areia ainda comparado do que eu tenho que aprender. Mas comparado com o que eu sabia, é uma montanha, né? Então, eu acho que Deus, na minha vida, em todos os processos, cara, inclusive recentemente eu tava passando por um processo e falei, peraí, mas por que eu tô tentando resolver as coisas do meu jeito? Caramba. Cara, eu tenho Deus aqui que me ajuda a resolver as coisas. Que ele já decidiu o caminho que eu vou seguir. E eu tô tentando escolher por mim mesmo. Eu não vou decidir nada. Ele já escreveu o que eu vou fazer na minha vida. Então eu querer bater cabeça, ficar preocupado, é só perder meu tempo. Porque o que é meu tá escrito já. Então, depois desse dia, que faz pouco tempo, inclusive, cara, comecei a rezar. Eu falei, Deus, hoje eu não tenho nada pra te pedir, não. Eu tô aqui. Mostra pra mim o que eu tenho que fazer. Só. A única coisa que eu sempre peço é proteção pra minha família. Sempre peço. Isso já é meu. Mas eu agora só peço isso. Eu falo, cara, só me mostra onde que eu tenho que ir. Eu não preciso nem saber. Eu só vou. Mas só me mostra. Porque, você vai lá fazer isso aqui? Não. Mas eu tenho que ir lá? Tem. Então vai. Bora, vai. Você teve alguma manifestação, alguma coisa durante a fase que você teve depressão ou coisa do tipo que você tenha... Você fala, cara, se isso não é Deus, eu não sei o que é. Vixe, cara, tem alguma história que você fala assim, putz, essa aqui é bizarra. É que se eu parasse pra contar, eu juro por Deus, eu fico abismado. Porque eu acho que Deus via e falava, você é tonto, eu vou cuidar dele, porque ele é muito bobo, né, cara? Ele é muito bobo, vamos ajudar ele aqui, que ele não sabe nada da vida. Então, tipo assim, tudo que aconteceu na minha vida, até esse detalhe de eu trabalhar num estúdio, aprender e tal, e cair num lugar que precisava, eu falo, cara, Deus é muito perfeito nas coisas que acontecem comigo. As coisas que dão errado e passam um tempo, eu falo, por isso que deu errado. Caramba, e eu achando que eu tava perdendo. Não, já era meu isso aqui. Você também tem a percepção, tipo, você consegue ver da sua trajetória, tipo... Totalmente. Por que ele te colocou aqui? Por que você estava aqui? Por que você teve que passar por isso? Totalmente. Por que ele fechou tal porta? Totalmente, eu vejo perfeitamente. Também. E às vezes, de uma forma até que é dolorida, porque você fala, cara, ele me fechou essa porta porque eu não sabia lidar com isso aqui ainda. E agora eu me ferrei tudo e aprendi a lidar com isso aqui. Agora por isso que ele abriu de volta pra mim. E se eu não cuidar, com certeza ele vai fechar de novo. Então, tipo... Mas manifestação agora sobre... Sobrenatural mesmo. Cara, coisa. Que teve tanta coisa assim que já aconteceu na minha vida. Mas agora voltando sobre projetos, né, cara? Quando eu abri minha loja lá, os meus sócios, a gente não entendia nada de roupa, nada de negócio, nada de nada. A gente abriu uma loja, passou 2 meses, começou a pandemia, e a loja, em vez de todas as lojas quebrando, o que aconteceu com a nossa? Cresceu. Cara, mas eu acho que era de tanto, tipo assim, eu tanto não me preocupar com as coisas, tanto eu quanto os meus sócios, a gente não se preocupava, isso é uma lei, porra. Não se preocupava, o Normani aí. O Normani vive de boa universo. E as coisas acontecem. Não, claro, ele também deve ter as coisas que ele... Mas tipo, eu falo pra ele, cara, como é que pode, Normani? Você tá vivendo em paz, cara. O mundo é o contrário, cara. Quando a gente entende que quanto mais de uma coisa a gente dá, por exemplo, cara, eu preciso muito de dinheiro, o que você vai ganhar não é dinheiro, é mais escassez, é mais pobreza, tá ligado? Quando você fala assim, então tá bom, eu já tenho dinheiro pra caralho, começa a se sentir desse jeito aí, é igual um banco, por exemplo, quando você chega ali, se você não tem nenhum real, você chega no banco e fala assim, me empresta dinheiro, me empresta dinheiro, eles vão falar, não vou te emprestar de maneira nenhuma. A hora que você é um bilionário, eles vão implorar pra você pegar dinheiro emprestado dele. É do mesmo jeito que funciona o universo. Eu tô falando só em dinheiro. Por exemplo, num relacionamento. Se tem uma pessoa lá que você fica implorando a atenção dela, para de implorar um pouquinho. E se sente valorizado, já essa pessoa vem. Tá ligado? Você primeiro sente, depois você ganha. E é sempre o contrário. Cara, é muito doido. Você, cara, assim, eu não me sinto amado. Me dê amor. Faz o seguinte. Dá amor.
Dá amor, faz aquilo lá que você quer receber, que de repente, porra, tô me sentindo escasso aqui. Escassez é uma parada que eu tenho trabalhado muito. E eu tive um ciclo de escassez depois daquele apartamento que eu te falei aí. Porra, a Camila viu esses dias atrás, eu passei 21 dias fazendo uma meditação de escassez. Cara, parecia que eu ia ficar pobre. E não tem absolutamente nenhum jeito, do jeito que eu levo a minha vida, do jeito que eu invisto meu dinheiro, que eu faço as coisas, não existe a possibilidade de eu ficar pobre. E eu tava com um sentimento que ia acabar com a minha vida. Sabe por quê, mano? Eu fui fazer esses negócios de internet, eu fui fazer um projeto do meu livro, das minhas paradas, e tinha que fazer um investimento alto. Só que aí você sabe o que o compositor faz, cara? O que ser compositor faz com você no seu lance financeiro? Quantos reais que você investe pra ser compositor? 0. E o seu lucro é de quanto? Paga guia. Não, mas é nada. 1.000.000% em cima de uma música. E aí, tipo assim, porra, você paga a corda do seu violão, R$70, você usa ela um ano ou mais, né? E é o seguinte, mano, o seu lucro é 100% seu, você só paga o imposto. E aí, mano, eu desconcertei com o tanto de dinheiro que eu tinha que pôr. E a hora que eu vi o tanto que voltava, eu falei, meu Deus, cara. Que aí, tipo assim, porra, na música. Aí agora investir em carreira é outra parada, né? Que quando também se acerta, chove. Mas eu senti que eu ia ficar pobre. Você acredita, cara? Passei 21 dias fazendo, e eu trabalho faz muitos e muitos anos. Eu senti que aquela minha evolução era o degrau que eu precisava para ir pro meu próximo nível de vida. Porque assim, mano, eu me sinto muito, muito grande dentro de mim, só que a cada nível que eu subo, tem um desafio tão grande quanto aquele nível que eu tenho que passar emocionalmente. Tá ligado? Eu tenho que me vencer, eu tenho que ser o ser humano que merece, que tá naquele nível das coisas. Por exemplo, eu tenho que ser o ser humano do jato dentro de mim. E o ser humano do jato, ele não se importa de ter que investir 200 mil. Não. É dinheiro de pinga, né? Então, enquanto eu não mudar isso dentro, eu não vou ser aquele cara. Então, eu tive que passar essa daí, eu tô sentindo essa transformação, eu tô no meio de uma mudança muito grande dentro de mim, se tratando disso. Mas agora que eu comecei a pautar nisso aí, e dinheiro, mano? Como que você vê dinheiro? O que você aprendeu? O que você torrou? O que você teve que fazer? Porque você ganhou dinheiro muito novo. Cara, por um tempo eu achava que, tipo, quando eu ganhei dinheiro a primeira vez, que nem eu falei pra você, sei lá, eu tinha 18 anos e ganhava 30 conto. Caralho. Aí, tipo, pra mim, quando eu vi esse dinheiro, a primeira coisa que eu virei foi um baita de um gastão, né? Gaúcho Gastão. Gaúcho Gastão. Cara, tipo assim, eu... Tudo em Vina. Parece que como eu passei minha adolescência sem muitos amigos, assim, tipo, porque eu tava trabalhando, chegou a hora de eu me comprovar pras pessoas, tipo... Então eu ia, sei lá, nunca gostei de balada, né? Eu gostava de barzinho, tipo... E até eu tinha um amigo meu que tinha um bar lá em Joinville, cara, eu ia quase todo dia, eu deixava 600, 800 reais lá. Tipo, sozinho. Pra mostrar qual que era o palco que dá pro cabaco. Tipo, sabe o que eu fazia, mano? Eu chamava amigo, vamos lá. E comprava um combo, e 2 combos, e foda-se, tipo... Ia pagando tudo e tal, gastava muito dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, também, eu fazia coisas corretas. Tipo, abria loja. Eu me preocupava também com projetos, mas nunca foram investimentos pé no chão, assim, né? Tipo, vou colocar aqui uma renda fixa e tal, pra deixar... tranquilo, um dinheiro que eu não vou mexer, vou pegar um consultor de investimentos para fazer as coisas e tal, como atualmente eu penso, né? Então, na época, joguei muito dinheiro à toa, assim, muito dinheiro à toa. Tive problemas também com cantar, por fazer contratos errados, tive que pagar muita coisa. Mas aí, depois de tudo, cara, depois de tudo eu fui aprendendo. Hoje eu enxergo o dinheiro, cara, é muito... A Yasmin que fala, o jeito que eu vejo as coisas assim é muito louco pra ela, sabe? Porque eu vejo de uma forma muito simples o dinheiro. Tipo, eu acredito demais que ele vem até mim, entendeu? Tipo assim, ele vai vir até mim. Demais. De alguma forma. Então, cara, num passo, tipo, graças a Deus, sempre foi muito... Não vou dizer fácil, porque fácil é uma palavra muito...
Mas Mano, é fácil. É fácil. É fácil. Quando pra você mim acha foi que é fácil, vai ficar fácil. É. Nossa, você sabe... Porque eu você tava falando acreditei desse nisso, lance sabe? De vir, teve uma situação que quando eu comecei a não depender mais, né, dos meus pais em Goiânia, eu falei assim, fudeu. Fudeu grandão. E agora? Eu preciso pagar essas contas, vou fazer o quê? Aí todas as vezes que eu falava assim, Deus vai me dar. Mano, era no Esqueça. dia. Pau, caía. Esqueça. Eu falava assim, não é possível, gente. Não é possível. Era desse jeito. Cara, já aconteceu umas Eu comigo. nunca... Absurda. Eu não ganhava dinheiro. Tipo, eu trabalhava pra caralho, não ganhava dinheiro. Mas todas as vezes que eu precisei, eu nunca Exato. fiquei sem. É porque Deus não vai ficar te dando. Ele te Mano, auxilia é onde você muito- não dá pé, mano. Deus te auxilia onde você não dá pé. Ou auxiliar É onde você muito acredita. bizarro. Também. Pode ser também. Mas assim, eu acredito muito nesse negócio, tipo assim, cara, quando você desiste, você fala, cara, eu não sei mais o que fazer. Parece que tudo se resolve. Mas é a entrega disso, né? O soltar. Mano, quando ele fala assim, deixa todas as suas ansiedades, existe uma lei universal que se chama soltar. E ela faz parte daquilo que a gente conversa de, porra, eu crio minha realidade, eu visualizo naquela realidade que eu quero ter, e depois eu não carrego ela comigo. Eu solto ela pra Deus e eu vivo livre desse peso de ter que fazer aquela parada. Então você começa a desfrutar da vida, você começa a curtir a vida, celebrar, elevar a sua energia e deixa que Deus resolve. De repente ele taca no seu coração. Plau! Né? Esse soltar é uma lei mesmo, é uma lei da física quântica. É uma lei que, tipo assim, o olhar do observador, quando você está olhando a matéria, ela é de um jeito, quando você não está olhando, ela se comporta de outro jeito. Você olhando, ela se comporta como massa, e você não olhando, ela se comporta como onda. Então, Deus funciona dessa forma. Nossa, você sabe o que me ajudou muito também a olhar pra minha prosperidade? Assim? Eu fiz constelação familiar uma vez. Algumas vezes, né? Isso me ajudou muito, inclusive, a dar o start na saída da depressão. Pra mim, funcionou. Se pra você não funcionou, o problema é teu. Aí, olha só, o negócio é assim. É porque tem gente que julga, nem sabe nada e fica aí, ó, garganteando, entendeu? Eu me estresso. Enfim, ai, não sabe nada, cara. Assim. Aí, tipo assim, quando eu fiz, acho que era uma terceira vez que eu tinha feito, tem os bonecos na mesa, né, que você faz, tipo, você pode fazer com a terapeuta mesmo. E aí ela falou assim pra mim, Camila, escolhe você, eu me coloquei, aí, tipo, daí eu fui pegando todas as peças que ela falava. Agora pega pega o sucesso, pega o dinheiro, pega isso. Aí eu fui colocando, assim, ó, sem intuitivo, assim, colocando e tal. E aí você lê a sua vida de fora. E nessa, meu foco era a Júlia Rafaela. Tudo estava em volta de mim, menos, tipo, eu não consigo olhar pra nada, só para as meninas. Eu tive que fazer todo esse movimento pra, tipo assim, ó, solta o que eu tô tendo, porque você acaba, né, pegando um papel que às vezes não é seu, e foi o que aconteceu comigo, e eu tive que fazer todo esse giro energético mesmo em mim, e falar assim, não, beleza, agora eu vou olhar pra mim. A partir daí, quando eu comecei a olhar pra mim, as coisas começaram a acontecer pra mim. Eu falei, agora eu vou focar em mim. O que eu tenho que fazer pra melhorar aqui? O que eu tenho que fazer pra melhorar nisso? O que eu posso fazer pra melhorar no trabalho? O que eu posso fazer pra confiar, sei lá, no meu relacionamento? Pra ser melhor com meu pai e com a minha mãe. O que eu preciso? Aí as coisas começam a se ajeitar. É bizarro. Vocês falaram de escassez antes, né? Tem uma história engraçada. Eu já ganhava esse dinheiro e tal. Só que pra mim, tipo, era um dinheiro que, beleza, eu ganhei esse dinheiro aqui, mas vai saber esse mês que vem eu vou ganhar também, né? E aí, eu não tinha coragem de mudar pra Goiânia pagando um aluguel sozinho. Porque eu falava, eu não vou dar conta de pagar o aluguel. Nossa, eu vivi isso demais. Eu tinha medo de A morar gente sozinho viveu porque eu achava que eu não ia dar conta de pagar um aluguel. Olha que absurdo isso. Tipo assim, cara, eu gastando Normal. R$800 por dia, ia, sei lá, quase todo dia no rolê e tal. Gastava dinheiro na reviria. E tipo, não queria pagar um aluguel. Caramba, cara. Que Reviria? loucura. Você achou bom? Adorei seu linguajar, isso é Nossa, novo, um hein? jovem velho. Ô, jovem velho, Reviria. Viveria. agora levantar uns bate-papo. Aqui, triplo. Você passou por muitas paradas, você mudou a sua carreira de compositor
para cantor. Uhum. E para você mudar essa parte de compositor para cantor, assim como a Camila mudou de compositora para empresária, Uhum. você tem que, em uma parte da sua vida, você praticamente tem que abandonar. Uhum. Você tem que abandonar um suposto ganho que você ganha para você entrar em um mundo de possibilidades que tem mais ganhos, né? Uhum. Como que foi? O que mudou na sua vida desse ano que você está morando aqui em Londrina? O que você cresceu? O que foi difícil? O que você passou? Me conta uma história que foi ruim Uhum. e depois você me conta o que você ganhou de aprendizado com isso. Rapaz, o que não mudou, né? O que não mudou é mais fácil de eu falar, mas o que mudou, cara? Tudo. Porque em Goiânia eu tinha minha rotina, eu tinha liberdade de tempo também, coisa que não é nem reclamando, eu sabia dessas consequências também. Porque quando você tem uma dupla, você tem uma empresa, você tem. Mesmo você sendo um sócio, você tem que dar satisfações. Você não vai simplesmente largar tudo que nem eu fazia antes e viajar um mês. Eu fazia isso. Eu ia olhar pra elas e me falava, vamos viajar? Vamos. E viajava, Tchau. sabe? Não dava satisfação pra ninguém. Ia pra Joinville, ia pra fora, ia pra qualquer lugar que eu queria. Então aqui isso já mudou. Já a liberdade de tempo, apesar de que tem, mas também não pode ser algo. Porque, pô, vai aparecer um show no meio do caminho, vai, né? Você tem que estar sempre preparado pra tudo, né? E você tá dedicando um tempo maior nisso. Mas aprendi muita coisa aqui em Goiânia, eu não ia aprender por não dedicar o meu tempo nisso, sabe? Por exemplo, produção. Produção musical. Por exemplo, eu nunca quis produzir de fato um projeto, mas eu sempre quis. Vou compor um negócio aqui, vou mexer mais ou menos o que eu quero pra guia, depois eu mando pra um produtor, pra um guieiro pra finalizar. Ou se eu vou gravar essa música, eu mando o arranjo pro cara. Thales Guia. Thales Guia, exato. Coisas que eu não dedicava meu tempo, porque, tinha que parar um dia, baixar os plugins, baixar coisas. Falar, mano, não vou parar não. Vou compor mais uma moda. O Coach morava no 2 andares acima, falava, Coach, vamos mexer, bora. E mexia a moda e pagava alguém pra fazer. E ganhavam dinheiro. Tudo certo, exato. Tudo você ganhava Mas dinheiro era um lá. negócio que eu queria fazer também, entendeu? E às vezes eu, por pensar só no dinheiro, às vezes deixava de fazer. E aqui eu falava, não tem ninguém pra compor aqui praticamente. Tava todo mundo focado nos seus projetos. Sei focadaço, eu focadaço. Então, sobrava um tempo, o que eu fazia? Aprendi digital, aprendi muita coisa do digital aqui. Legal. Aprendi, cara, muito sobre pessoas também, porque toda a vida que eu trabalhei sempre foi praticamente solo, né? Eu era o único dono da minha empresa, eu fazia meus horários e tal. E quando você tem sócio, quando você tem uma carreira artística, você precisa conquistar pessoas. Você precisa aprender a entender pessoas. Porque às vezes, simplesmente a pessoa te tratou mal, mas você tem que entender o lado dela. Às vezes ela tá mal num dia, ou enfim. Sabe? Coisas que antes eu não tinha essa preocupação, porque, Ou senta bicuda mesmo. só quero, eu quero compor minha música aqui, que se o cara também me tratar mal, vai a bosta, e tchau, e tá tudo certo. Se foda, falou. Falou. Tchau. E então, cara, aqui eu aprendi muito sobre pessoas, né? Tipo, como lidar. Então, você tem um parceiro, você precisa aprender a entender o lado dele e entender que nem todo mundo é igual, que às vezes coisas que eu quero pra ele não faz diferença, coisas que se pra ele, que ele quer muito, pra mim não faz diferença. Então, você precisa achar o meio termo disso. Então, eu passei a ficar mais em casa, do relacionamento também aprendi muita coisa de como, sabe, entender melhor a minha mulher e tal. E muito, cara, teve muitas coisas, né? Entender como é que até a proximidade com o meio artístico do outro lado. Louco, né, cara? Do outro lado, cara. Do show business mesmo, sabe? Sim, é de cima, não é? Eu vi não que é do tem meio do outro balaio. mercado, tipo assim, cara, como compositor eu pensava assim, ó. E pelo amor de Deus, não tô falando mal dos compositores, não. Tem inúmeros compositores amigos nossos que já pensam diferente demais. Mas pra mim, a minha realidade eu pensava muito pequeno. Você tá no meio do chumbo trocado, você não tá olhando, né? Exato. Mercado, Porque, você sai daqui pra a cá. preocupação maior do compositor é ganhar o Pix lá da Gui. É ir pra rádio. Ir pra Foi pra rádio, Quer ganhar o maravilhoso. dinheiro, Ganhar quer o que dinheiro trabalhe a pronto. música dele. Exato. Isso. Era essa a minha missão. Minha missão era essa. Mano, tô com uma música A no top gente tinha 50, tá na essa rádio, visão, pronto. Opa, Tá tudo lindo. tá Então tudo depois, bem. quando você vai vendo, cara, dificuldade. Que nem eu falava muitas vezes, cara, puta, aquele cara lá tá com hit, por que ele não botou dinheiro?
Ah, é bobo, né? Aí hoje você pega e você fala, é por isso que ele não botou dinheiro. Porque não tem, Porque não tem, ou porque ele é muito caro. é caro, exato. Ele já gastou uma grana nisso. Ele tá com outro projeto. Às Vamos vezes... abrir umas coisas aqui agora para o povo entender. Amigão, vamos abrir no rolo aí. Se você tiver 400 mil, 500 mil reais, você não faz nada. Nada. Tá? Não. Olha assim, ó, tipo assim, pra você dar uma brincadinha de Spotify e ali a playlistinha ali, com 100 mil, nada. É um mercado caríssimo. E daí você fala assim, olha lá o compositor, cara, não bota dinheiro, meu amigo, é muito. O cara já sacou 400 mil, um apartamento. Exatamente. Uma música. E assim, 400 mano, ainda E o corre show dele às vezes passou de 10 pra 30. E não, com e você não 400 tem pau. garantia nenhuma de retorno. Nenhuma. E tipo assim, Não, aí isso eu falei também 10 pra 30, se acontecer isso também, se aconteceu Se a alguma música rolar coisa. um pouco, vamos pro céu. Isso se, tipo assim, ó, porra, você botou esse dinheiro aí, você conseguiu fechar as datas. Se você não tiver um comercial bom, você não fecha. Você só trabalhou ali, sua música vira só número e você não fez nada. Mano, é muito louco depois que você começa a olhar realmente, falar assim, caramba, eu tenho que fazer essa estratégia, aprender isso aqui. Mano, é um negócio muito complexo. O que você, e você também, a gente vai ter que fazer um bate-pronto. Qual que são as coisas? A gente vai falar... Eu vou falar um teminha aqui e a gente fala alguma coisa que o artista ou empresário ou coisa precisa. Mano, a gente tava conversando um pouquinho aqui antes, né? Depois. Aqui um pouquinho antes. O que você acha hoje que um artista precisa para que as pessoas fiquem fã dele de verdade? É persona, né? Totalmente persona. Ele precisa se identificar, o público precisa se identificar em alguma coisa. Sempre foi assim, desde no início de tudo. Pra mim, se você não acertar a música e você não criar uma identidade onde as pessoas se identificam com você, não adianta de nada. Então, hoje um artista que não carrega uma bandeira, que não fala sobre algo, acho que não tem por que as pessoas se conectarem com ele, porque música tem 1 milhão de músicas. E muito boas, né? Muito boas. E é difícil levantar essa bandeira. O que você acha mais, Preta, botando esses pontos aí? Para as pessoas ficarem fã do artista. Porque assim, é muito fácil a gente olhando de fora, falar, estourou a música e tá estourado. Mas, mano, estoura um monte de música e o artista não estoura. O que você acha? O que você aprendeu com que esse trabalho formiguinho? O que é muito importante nessa construção? É que nem o Thales falou, mano, é a conexão com as pessoas. Não tem... Que graça que tem você só ouvir a música e você não tem identificação com o artista que tá tocando, né? É a mesma coisa. Estoura a música e não estoura a cara dele. Por quê? Que carisma que ele tem? Ele consegue dar atenção? A diferença é assim, ela é nítida. Pega um Jorge. Por que ele é o que ele é hoje? Ele olha pra cara da pessoa, ele olha no olho da pessoa e fala assim, oi, Mariana, saudade de você. Pô, quem que não... Tipo, pra mim, o artista, quando ele olha pra você e ele te dá atenção, mudou totalmente o rolê. Não só, lógico, a conexão da vida dele, da história dele, pra você se identificar com essa história. E você fala assim, cara, virei fã desse cara, que massa a história dele. E não só lançar música e estourar música e botar top 1 e foda-se. Esse que é foda, o Jorge ele ganha no boca a boca também, né? Mano. Aí, porque por assim, exemplo, ele vem ali em Maringá, a mãe do Manu, ela adora ir em show e tal. E todo show, ele já decorou o nome dela. Pronto. Ele decorou todo o show. Ela faz questão de comprar o camarada da frente, ele chega lá, Amália, família da Amália. Pronto. Cara, aí você acha que a Amália vai sair de lá, ela não vai pra falar pra todo mundo. Exato. Mas é isso, Mas outra Olha coisa, as coisas mas- que tem pra nós aprender com eles, cara. Por Tem exemplo, que botar mas- na carreira. Aprende como que aprende o nome dos outros, ou como que é seu nome. E daí é o seguinte, como que você faz pra decorar Mas o nome você dos não outros? Você tem uma boa precisa- ideia disso. Eu associo com alguma coisa. Por exemplo, tem vamos falar da menina que eu falei da outra vez que trabalha aqui, a Nalva. Eu lembro da Neiva do Céu. Aí você sempre vai lembrar o nome das pessoas. Ou, tipo assim, mas vamos lá. A gente foi no extremo do Jorge, mas, por exemplo, você não precisa decorar o nome de todo mundo. Mas você, por exemplo, na hora que você vai receber alguém num camarim, Claro, perguntar o alguma nome. coisa, olha no olho da pessoa, tá tudo bem? Entendeu? Tipo Isso assim, acabou, eu sei mano. que tem muita gente que, tipo assim, chega ali só pra ter o status de tirar uma foto, por exemplo.
E que muitas vezes nem quer, Tirei inclusive, cumprimentar o tirar artista. uma foto aqui, beleza, chegou só mas pra tá tirar tudo uma bem. Mas foto. agora, aquela pessoa que chega e fala assim, ô Gui, tudo bem? Sou sua fã, cara. Nossa, aí você tem que... Porque olha só o que aconteceu comigo uma vez. Eu sempre fui muito fã do Guilherme Santiago, né? Uhum. E eu sempre fui muito fã da galera mais velha da música, assim. Não desmerecendo os novos, né? Deus o livre, mas assim... Deus o livre. Deus o livre. Mas gosto tudo, mas assim, é porque eu tenho um apreço maior. pelos Guilherme velhos. Santiago, Guilherme Manuel. Ué. Não, mas tipo assim... Enfim, e eu assistia muito o programa do Guilherme Santiago, né? Uhum. E a primeira artista na vida que eu falei assim, eu vou tirar uma foto, foi com o Guilherme Santiago, que eles foram lá na minha cidade, era o festival da canção que tinha lá. E eu falei pra minha amiga, falei, vamos lá, eu usava aquele aparelho móvel. A perereca. A perereca. Aí, enfim, aí eu cheguei lá e fiquei esperando, mano, 3 horas. O busão, eu e a Meu Simone. Deus do céu. 3 horas lá. O busão chegou, falei, Simone, agora é a hora. Tinha aquela Sony. Uhum. Sonyzinha Putz. pequenininha. Sim, a tecnologia tinha chegado na roça. Uhum. Putz, né? Eu já curei. É, né? Tá tudo certo, já tá Sim, perdoado. tá perdoado. Tô aqui na terapia, semana que vem. Aí, beleza. Aí, eu lembro que sentou, aí, tipo, um show de gente e tal, o Guilherme, show pra dentro. O Santiago não teve escapatória. Gente, a hora que ele parou, assim, na frente, assim, tal, eu tirando foto com todo mundo, e rolo e tal, e eu comecei a tremer. Eu tremia, e a Simone, tira foto, Camila, tira foto. E o Guilherme, o Santiago falava assim, vai, Camila, tira foto, Camila, tira foto. E começou a zoar, cara. Eu não sabia o que fazer. Eu tirei a foto, tudo tremida, coitada. Tudo tremida. E a minha foto eu tirei uma selfie. Com aquela perereca, assim. Com os Nossa cabelos lisos, né? Porque era Senhora. esturricado, porque os cabelos inchados. Sobre bullying também. Aqui, né? Tá, Da eu tirei a roça. foto. Mano, beleza. Eles subiram, eu falei, agora eu vou tirar uma foto com o Guilherme, porque eu quero tirar uma foto com o Guilherme. Eu não sei quanto tempo depois a gente esperou também ele descer, porque eles iam descansar e tudo mais. Hoje a gente entende o rolê do artista, né? Tá louco, né? Tá cansado, viajou, enfim, beleza. Ficou a Simone lá. E eu só sei que depois que ele desceu, o Santiago olhou pra mim e falou assim, uai, Camila, Nossa. você tá aqui ainda? Mano, eu quase desmaiei. Eu falei, como que esse homem lembrou meu nome? Jesus amado. Mas assim, nunca... Aí, beleza. Tirei a foto com os dois, fui pro show. Que cantava tudo, né? E eu lá, desse tamanho. Quando ele me olha em cima do palco, ele me larga. De novo. Não é Mano, possível. nunca mais. Eu esqueci disso. E aí, pra eu mudar pra Goiânia, desses anos, 3 anos que eu fiquei agora, tipo, que eu trabalhei na parte de composição só, foi justamente porque entrou uma música no Guilherme Santiago depois, quando eu comecei a compor, tudo mais, que eu nem mexi com isso aí, né? E aí foi quando eu tive esse start, foi justamente o Guilherme Santiago que, tipo, teve o rolê de eu ir pra Goiânia loucura, e tudo hein, mais. Muito Que loucura. louco. Não, aí eu contei depois pra ele, né? Uhum. Você não sabe. E ele lembrava? Não lembrava. Claro que não, mas ele Possível, achou né? bom, Ele também né? já é demais, né? Se o cara lembrasse Nossa, também. mas assim, você entende que, tipo, olha só, Tá maluco. ele falar o meu nome, o que que fez na minha vida toda, tipo assim, caralho, hoje, tipo, realização, mano. O cara doido. eles trabalhavam uma música minha. Uhum. Entendeu? Tipo, a hora que eu olho e falo assim, meu Deus do céu, mano. Mas eu escuto eles direto, entendeu? Mas até hoje, gosto muito. Então eu acho que essa parte, essa conexão que você tem, esse olhar pra pessoa e falar assim, você existe? Você é pessoa. Você existe, cara. Você tá aqui na minha frente, você é igual. Nós somos iguais. É, eu acho que é Muda mais tudo. isso ainda, Isso né? aí. Você, como artista, Nós estamos juntos. Tamo junto, pô. Ah, Isso é mano, muito massa. o Espartaco, ele tem uma capacidade de te deixar bem quisto Cara, por ele. Cara, isso aí na vem, verdade, chega cara. aqui mais perto de mim. Ele é pra- pancada, Pra né? alegrar o meu show. Você não tem como ficar longe de mim, vem aqui mais perto. É bom, Você né? fala, ah, viado, para. Não, ele Mas é uma a pancada, pergunta cara. é, quando De você fala assim, carisma não tem pega, não. você tem conexão com o artista, se você perguntar pra alguém, é só você falar quem você chamaria pro seu churrasco. A pessoa vai falar, eu chamaria o Leonardo, é o primeiro que fala. É verdade. Eu chamaria o Jorge, eu chamaria o Gustavo Lima, eu chamaria, entendeu? Então, tipo assim, quem que é que você se conecta? Por que que você Muito se legal conecta essa- com isso? Essa posição, quem você chamaria pro churrasco? Quem que você chamaria pro seu churrasco? Eu Bruno. gostaria muito de sentar e tomar uma com essa pessoa. Foi isso que a gente pensou quando a gente começou a fazer a Júlia Rafa, foi justamente isso. A gente quer que as pessoas olhem pra elas e falem assim, eu quero tomar uma com essas meninas. Uhum. Ao E elas invés de só querer mostrarem pegar realmente elas. a verdade.
a verdade delas e trazer a essência que elas têm pra isso. Aí, quando que eu, tipo assim, eu falei assim, Renato, deu certo o que a gente quis. Uma amiga minha olhou pra mim e falou assim, um amigo meu é fã das gurias, fala, sonho dele é tomar uma com elas. Eu Bom, falei, hein, nossa, certo. eu falei, deu certo! Deu certo. E o que a gente pensou desde o lá do início. Mas agora mudando de pau para batata. Pô, qual que é as composição sua que é de sucesso pra gente fechar aqui? Que a gente falou de música E não falou nada. e não falou nada. É verdade. A gente falou mais sobre... nós... Sobre a vida. Sobre a vida. Esse é essa prosa. A gente vai ter que fazer muito mais prosa, né? Porque é muito pouco tempo. nós vai gravar A um gente milhão vai desse gravar aqui. um milhão. Vamos começar com uma mais recente. Um Palmo, Luan Pereira, Foguete. Tem Jenny... Oi, pode Um falar. palmo. O que é que virou o meme dela? É um pau do seu amigo. Um pau do seu umbigo. Boa demais. Tem Jennifer com o Gabriel Diniz. Tem Divina pra Mulher com o Gustavo Lima. Tem Nota de Repúdio com o Gustavo Lima. Ex dos Meus Sonhos com o Gustavo Lima. Nossa senhora! É isso. Fala mais uma Nossa, música. tem mais. Mais uma. Te Amei de Graça com o Gustavo Guilherme. Qualquer coisa, né? Tem Tentação com Nós Mike três. Rodrigues. Gustavo Lima. E nós três. Nós temos uma música Tentação. A música Tentação estourou no Nordeste, filho. Não, meu Macho. amigo, ela tem, se juntar todas, porque daí Quase teve 100 a milhões. versão acústica, a versão ao vivo Tem e a quase versão 100 milhões. Felipe Amorim e Mike Rodrigo. Ela é um hit. É um hit. Ela tem mais de 100 Não, milhões. ela é um hit demais. Ela tem... Você sabia que ela tem É um 100 hit milhões de demais. play? Total, ela tem 100 milhões. E dinheiro nós não vê Eu acho que Ai. Camila editou 100% pra ela. E viado, tá? com Por isso que muito tá falando dinheiro de investido. prosperidade aqui, ó. Dinheiro investido, guri. Depois teve 5 tentação, depois que nós fizemos uma canudinha, né? É verdade. E então agora nós temos que se reunir mais, prosa. E é isso aí. Muito obrigado. Eu tô sempre meu compadre. pronto. É nóis. É nóis, Ilho. Se inscreve no canal, clica no joinha e ativa o sininho. Curte e compartilha. Eu já fui youtuber. É isso, irmão.